É cenoura com mamão. Eu botei salteiro dentro para ver se arrocha um pouco. Gente, quem não estiver falando, por favor, Vocês vão desligar fechar o áudio, microfone. por favor. Oi. Bom, então assim, eu vou só dar uma sequência, né? A conversa que nós estamos tendo até o momento, né, que tem a ver com a questão do município pedagógico e a necessidade desse alargamento. Ixi, eu já me dá diarreia, eu tenho que beber só um pouquinho. Oi, gente, vamos desligar, deixar desligados os áudios. César, olá, tudo bom? Tudo Peço bom. desculpa, precisei de pedir aqui apoio do António e ele trazer-me um computador dos serviços, que o meu não estava a dar mesmo, não é? Peço imensa desculpa, estamos em cima das 2h30, não é? Tranquilo para a gente. Peço imensa desculpa por esta confusão. Muito obrigado, António. Nós agradecemos, só estávamos aqui elogiando a sua pesquisa e falando um pouquinho sobre as nossas pesquisas. Então, dessa forma, eu vou passar direto, né? Nós fizemos a apresentação. Professor Justino, Diga, César. nós temos pessoas aqui que são caríssimas, né, do seu repertório de conhecimento. Quem sabe, depois, nas perguntas, a gente faça uma pequena apresentação de um ou de outro, que for necessário ainda. Eu não gostaria de perder tempo, e passar essa palavra logo para o senhor, e vou pedir desculpa de não fazer uma apresentação formal, porque todos aqui já conhecem bastante o senhor. Apenas dizer que o professor Justino é um professor catedrático, né, da Universidade de Lisboa, tem trabalhado não só com esse conceito de município pedagógico, que hoje nos ajunta aqui, né, nos reúne, mas com outros conceitos, outras temporalidades e outras categorias, né? Autor de vários livros e, principalmente, vários artigos que têm nos instigado às nossas pesquisas. Então, eu passo, professor, para a sua fala, para a gente depois voltar ao debate. Muito obrigado, César. Eu não sei se seria possível pôr aquele PowerPointzinho a correr, seria? Com certeza. Porque isso talvez facilitasse um pouco de... ótimo, perfeito. Tá, deixa eu só abrir ele aqui, né? Pronto. Já está, professor? Já está. Olha, então, muito boa tarde. Professor César, peça para fecharem os áudios. Tem algum, ou se o senhor puder fechar os áudios de alguém. Tá certo, eu farei isso. Tá. E eu poderei correr o PowerPoint ou corro o César? Eu posso correr, se o senhor quiser. Porque senão, mas podia deixar-me a mim para correr também? Não posso. Tá bom, eu deixo aqui. Então, eu vou passar para o senhor. Olha, obrigado. Então, apenas... deixa-me isso. Você, Justino, eu vou passar o share screen para você. Você consegue? Aí, olha. Compartilhar, não é? Eu já passei para você. Vê se você consegue abrir e compartilhar. Abrir e compartilhar. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar. Não, acho que eu não vou conseguir. Não, César, faz daí, pronto. Eu depois digo para avançar. Faz daí, César. Tá bom. Ok, faz daí, desculpa. Então você tira essa tela aí, tá. Isso. Então eu vou interromper. Ok, pronto. Muito obrigado. Olha, César, muito obrigado pelo convite. Eu estava a ficar muito nervoso com a falta de ligação, mas felizmente consegui resolver com o técnico do Instituto. Uma palavra muito agradável para César, uma palavra para Reginaldo, uma palavra para a professora Ana Clara, que me têm acolhido, que me têm sempre dado uma prioridade nos vossos trabalhos. Sei que também está Bruno, já vi. Olha, muito obrigado para todos. O tema que trago hoje não é... Pronto, eu amadureci um pouco o que é que poderia interessar.
Eu amadureci um pouco. O que é que poderia interessar ao grupo? Professor Justino, deixa eu só pedir. Olha, eu peço a todos que possam desligar os seus microfones para que a gente não tenha prejuízo da fala do professor Justino. Conto com a colaboração de todos, todas. Isso. Muito obrigado. Eu tinha de facto, eu vejo que no meu nome no ecrã aparece o nome do diretor do Instituto, aparece lá Luís Miguel Carvalho, mas é porque o computador veio diretamente do gabinete dele para aqui, porque o meu variou, mas não haverá problema aí, é só para prevenir que o meu nome está ali trocado. Eu trouxe esta reflexão, uma reflexão que eu tentarei fazer relativamente breve para depois talvez podermos dialogar, se for caso, introduzindo este conceito ou este binómio entre municípios e história local. Eu tenho estado muito preocupado com com entender se poderemos falar de uma história local da educação ou se poderemos falar de uma educação do local. E começo a admitir que poderemos, do ponto de vista de uma epistemologia mais aprofundada, falar de história local. Porquê? Porque os municípios, as instituições, as comunidades, poderemos passar ao terceiro, César, isso. Os municípios, as comunidades, as instituições, nos vão assegurar uma unidade do humano, uma unidade de uma memória de transformação integrada, com possibilidade de fazer períodos históricos, com possibilidade de comparar com outros locais, com possibilidade de, inclusive, estabelecer uma identidade para quem participa de um determinado local educativo, e isso talvez nos autorize a utilizar a designação história local da educação. E é talvez à volta deste conceito que uma boa parte da minha reflexão se vai desenvolver. O local, começo por o local dinâmicas e memórias. Do local, nós temos uma ideia que a educação se projeta no global, se projeta no hetero, se projeta num tempo, num ideal, mas que se vai concretizar num tempo próprio e que se vai concretizar num espaço próprio e num corpo social próprio, que é o local. O local tem uma comunidade, tem um público, não é? E, portanto, esta noção dá à educação a possibilidade de, a partir do local, nós falarmos deste binómio, uma ontologia e uma tecnoantropologia. No local se podem modelar os humanos e se podem modelá-los até ao nível da consciência, até ao nível de uma essencialidade do humano, mas também ao nível das técnicas, ao nível do progresso, do desenvolvimento, das competências, até das etapas de vida. E então a educação concretiza-se no local como uma entidade total. Ontologia, tecnoantropologia. E o suporte deste processo é o humano educável, dentro de uma distinção que nos pode levar a falar de pessoas individuais, de comunidades e de instituições. Este humano educável leva-me, às vezes, numa reflexão mais de natureza teórica, a falar de uma dialética do humano, que é aquela, digamos, em que nos surge um triângulo formado pelos indivíduos, pelos humanos e pelas pessoas. São as mesmas pessoas que são indivíduos e que são humanos, mas enquanto pessoas elas estão sujeitas a processos de melhoria, a processos de elevação. E a dialética, a operacionalização, sucede em cima do humano. O humano, que é um legado cultural, é elemento de um grupo, é herdeiro de uma história, é portador de um ideal, esse humano
gera, digamos, o elemento operacional, o elemento operativo dessa dialética, a dialética do humano, que agrega indivíduos, que agrega humanos, que agrega pessoas, mas que faz das pessoas o elemento sempre mutável, voltando ao humano. E esta teorização da educação começa-me a fazer cada vez mais falta para pensar a história da educação. Eu creio que temos vindo também a assistir a alguma reflexão mais aprofundada sobre novas linhas de investigação na história da educação e vamos fugindo também de uma interdisciplinaridade muito focada na escola, muito focada na pedagogia tradicional, para entrarmos cada vez mais em diálogo com as antropologias, com as etnoantropologias, com as ontologias, com a filosofia, sempre a filosofia, e para descobrirmos a pessoa como o grande suporte da educação. E então uma história da educação que tem pessoas, e não apenas instituições, ou organizações, ou currículos, ou didáticas, cultura escolar. Portanto, uma história da educação que vai no encalce, que vai no desenlace da pessoa, no desenlace das pessoas. E este desafio teórico leva-me, de facto, depois a ficar centrado no local como um local educativo e cultural, onde acontece educação, cultura, desenvolvimento, onde há estruturas de transformação, há uma materialidade, e onde a educação se transforma numa cultura, tudo bem, no modo de fazer, mas também numa memória e numa identidade. Identidades individuais, identidades do grupo. E este local tem uma singularidade, tem uma representação. Isso permite-nos uma construção historiográfica, permite-nos conferir-lhe vida própria. E quando penso nesses locais educativos, eu encontro 3 grandes modos de os representar. As comunidades, os grupos, as associações de antigos estudantes, digamos, as equipas de algum desafio técnico, os grupos profissionais, os territórios são também delimitativos de um local, ainda que muitas vezes a componente geográfica tenda a sobrepor-se, não é? Ou a componente política, e se perdem as diversidades do território. As instituições, as escolas, as instituições de formação, as instituições universitárias, os colégios, são locais de educação. E, finalmente, os municípios, que é o grande, digamos, o grande tema da palestra que estamos a desenvolver hoje, os municípios. César, poderíamos avançar para um quadro seguinte, portanto, estes municípios têm, poderemos avançar, César, estes municípios têm um lugar, uma representação histórica. Como é que o município se torna município histórico? Desde logo como um lugar, um território que tem uma população, tem uma economia, tem uma justiça e tem uma orgânica, tem uma funcionalidade, tem uma administração, tem uma sociedade organizada. Nós vamos encontrar muitos documentos do fim do Brasil colonial, muitos documentos de Dom João V, muitos documentos já mesmo de Dom José, autorizando que determinadas populações possam subir ao estatuto de vila e possam assumir o estatuto de município, o estatuto de concelho, porque passam a ter direito a uma justiça, passam a ter, já têm uma economia na maior parte das circunstâncias, portanto é um grupo de moradores, é uma comunidade de moradores que, senhores de uma determinada economia, solicitam uma representação política e político-administrativa e tornam-se concelho. A transição do Brasil colónia para o Brasil independente teve um grande apoio nos concelhos, não é? Um grande apoio nos concelhos, como veremos a propósito de Piracicaba. O concelho vem desde o período medieval, e até mesmo ainda da administração romana,
com uma grande característica que se impôs na modernidade de novo: o governo coletivo. O Conselho é um poder coletivo, um poder de representação e de delegação, mas um poder com capacidade de soberania, um poder com espaço autonómico. E isso foi fundamental para definir a importância, ou é fundamental para definir a importância do município para a educação. Este poder de deliberar. É muito, desde o século XVI, que toda a representação do Conselho, dos municípios, é uma representação escrita, é uma representação assente numa ordem que a escrita assegura, uma ordem que tem uma hierarquia, que tem um profissional, que é o escrivão, que tem alguém que subscreve e que delega e que dita as normas. Essa ordem da escrita vem transferir-se numa hierarquia social, digamos, uma burocracia de poderes, uma administração com determinadas especificidades: o procurador, os vereadores, o presidente, o escrivão, os que estão ligados mais à visitação às cadeias. Todos eles assumem digamos, um estatuto que a escrita consigna, não é? E este poder coletivo tem uma outra característica, que é a capacidade de eleição. O Estado moderno, quer o Estado francês, quer o Estado norte-americano, herdam esta tradição eleitoral, herdam do município esta divisão de poderes entre o legislativo, o executivo, o punitivo, o penitenciário. Herdam do município a capacidade de estabelecer regras, posturas. Piracicaba estabelece as primeiras posturas logo nos primeiros anos em que se forma município, a partir de 1822. Mas vamos encontrar isso muitos outros municípios brasileiros que, felizmente, eu tenho vindo a tentar revisitar, cuja história tenho vindo a tentar entender também, e as posturas, estas regras escritas, vêm até ao contemporâneo. Estamos ainda hoje a assistir às câmaras sempre a estabelecerem ruas que não podem ter trânsito, ruas com trânsito condicionado, ruas de um modo, ruas de outro, tratos de vizinhança, não é? Relações de vizinhança, relações de boa confiança, estas posturas municipais. Portanto, regulamentos, estabelecimento de taxas, penalizações, o controle de polícia e planos de desenvolvimento. Planos de desenvolvimento. Esta instância local com poder e com legitimidade para idear, para sonhar, para desenhar o futuro. Este município histórico que nós encontramos e que vamos depois precisar dele para trabalhar na educação, é um município, podemos avançar, César, é um município então que constitui uma realidade, tem uma identidade, um ideário, uma soberania. Começou em boa parte sempre, e é sempre um município económico. O problema económico ainda hoje está muito presente na gestão municipal, é um dos grandes pelouros, digamos, é um dos grandes desafios, não é? Transferência, agora mesmo no caso português, estão a acontecer algumas transferências no quadro da educação, algumas transferências para os municípios, e os municípios a reivindicarem que faltam contrapartidas económicas, mas um município social. Um município que, associado às misericórdias, associado às casas de roda, associado sempre a comissões locais de benfeitoria social, precaviam a miséria, protegiam da fome. Um município que tem também, não é, a capacidade de lançar impostos e ter um orçamento. Este sentido instituinte e de futuro, esta noção de futuro, asseguram sempre, ou asseguraram ao município, uma qualidade, um progresso, uma progressão mesmo, não é? Os municípios concorrendo muitas vezes entre eles, orientados por qualidade de trabalho, orientados por a noção de bem-estar, pela noção de progresso. E quando nós abordamos
Por exemplo, no Atlas, nós fizemos uma abordagem dos municípios portugueses na educação sob a modalidade de Atlas. Atlas dos municípios na educação e na cultura. E quando nós fomos percebendo a evolução, digamos, do quadro municipalista em vários momentos históricos, nós foi emergindo um coeficiente crítico à volta dos municípios, não é? Um coeficiente a partir do qual eles podem entrar em débito e podem entrar, digamos, numa incapacidade de resolução e até às vezes numa insolvência, e portanto correm o risco de serem extintos por falta de economia, por falta de uma população, por falta de uma, digamos, de uma dinâmica prospectiva, ou este coeficiente ditando também porque é que determinados municípios evoluíram muito mais rápido que outros municípios. E porque é que, por exemplo, a resposta à rede escolar foi diversificada de município para município. Vemos isso, há um ritmo, há um crescimento muito acelerado da rede escolar portuguesa, das primeiras letras e na segunda metade do século XIX. E nós vamos encontrar um ritmo muito diferenciado entre os diferentes, até entre as diferentes regiões, portanto, municípios das mesmas regiões espelham uma mesma dinâmica, mas sobretudo município para município. E quando vamos mergulhando numa estatística, de uma fatorialidade, uma causalidade dessa dinâmica, vão-nos surgir o quê? Um município que já tem uma escola tende a crescer muito mais rápido na rede escolar que o município que não tinha. O município que tem um bom aproveitamento escolar tende a ganhar mais escolas e tende a atrair muito mais gente para a escola e, portanto, tem a escolaridade obrigatória a um ritmo que outros não têm. O município que tem determinada dinâmica económica tende a ter uma incorporação do elemento escrito e dos novos, digamos, dos novos técnicos, uma diversificação social que reflete numa melhoria de procura da escola, ou seja, gera-se um coeficiente crítico que nos traz uma possibilidade de uma história crítica, de uma história demarcada dos outros municípios. Então, trata-se de uma história local, atenta ao nacional, mas também muito orientada por um transnacional. Os municípios, hoje como ontem, estiveram sempre atentos ao que acontecia no exterior. Eles têm, muitas vezes, exposições industriais, têm iniciativas que não são necessariamente decorrentes de um quadro nacional, são decorrentes de protocolos, de bilateralidades, de tratamento até às vezes de uma certa gêmea, um município que se faz gêmeo de um outro município, às vezes numa outra nação, que trabalham uma economia muito próxima. O transnacional importa para o município, porque o município foi sempre, não diremos que é um global em pequena escala, não. Tem uma escala própria, tem uma identidade, mas de algum modo o global reflete-se no município. E, portanto, em última instância, nós estamos face a uma memória, a uma escrita. Escrever a história dos municípios também não é uma história igual, digamos, a outra narrativa, é uma narrativa própria. O município tem arquivo, o município tende a ter museus, tem um património e tem um legado. Legado humanitário, legado cultural, legado educativo. Na longa duração, nós vamos encontrar os municípios já bem lá longe nesta transição para o mundo moderno, ou na transição do mundo medieval, e no caso até do Império Português, não é? Charles Boxer fala de duas grandes instâncias de organização de império, que são os municípios e as misericórdias. Quer dizer, as ordenações régias, as ordenações filipinas e depois as ordenações já do período de Bragança, as ordenações, portanto, as grandes ordenações do reino tinham sempre uma estruturação ou tinham em atenção o poder dos municípios. E isso é muito interessante no Brasil colonial, o papel que os municípios desenvolveram na constituição do Estado moderno.
mas também é muito interessante nos Estados Unidos da América, como depois Tocqueville veio a comprovar, ou é muito interessante na Inglaterra, ou em França, ou na Bélgica, ou dentro, digamos, do mundo ibérico, em Itália, em Espanha, em Portugal, a importância dos municípios ao longo do período moderno e, portanto, chamar a atenção para esta necessidade de estarmos atentos. Portanto, eu, com isto, não queria demorar muito mais e ia tentando avançar, então, para esta... Portanto, já falei muito dos municípios na aculturação. Há um local, César, poderíamos avançar e agora atenção também no caso dos municípios brasileiros. Portanto, aqui o que eu estou a descrever neste quadro são onde vamos encontrar indicadores de municipalismo, vamos encontrá-los no caso do Brasil. No caso do Brasil, eu tenho... Enfim, tive há uns anos atrás a oportunidade de escrever um pequeno texto sobre os municípios e a independência. E para mim, não sei se para outros leitores ou não, para mim foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa perceber que em vésperas da independência, isto é, naqueles meses que vão antecedendo o grito de Dom Pedro, os municípios estão totalmente solidários com a causa. E que Dom Pedro proclama a independência e é de imediato acolhido na Câmara do Rio de Janeiro, onde decorre um Tedeum, onde decorrem umas festividades. E agora pode ver-se isso também, não é? No município de Piracicaba. Piracicaba foi elevado a município aí por esse período, 1822, mas logo após a independência, Piracicaba corre com proclamações, tem aclamações coletivas, não é? Eu tinha aí algum registro, inclusive, dessas aclamações, não é? Em 1822, Piracicaba, Santo António de Piracicaba é elevado a vila e passa, portanto, ao Estatuto do Conselho, criam-se as primeiras atas de variação, logo de imediato o problema financeiro que eles vão resolver criando uma contribuição municipal muito na sequência da contribuição imediatamente anterior, que era o cabeção dos escravos, portanto aquelas fintas aos proprietários de escravo, conforme o número de escravos pagavam mais ou não. Em 6 de outubro, estávamos no 7 de setembro e agora estamos já em 6 de outubro, há um termo de aclamação dentro da Câmara de Piracicaba, não é? Um termo de aclamação do regente e defensor do Império, assinado por 35 cidadãos. Clero, alguns cidadãos que acorrem, diz o escrivão, e todo o poder municipal, os vereadores, acorrem a assinar em 35 assinaturas em 1822, estão a ver, 6 de outubro. O poder municipal neste trânsito histórico da independência. Não é? A necessidade que este poder municipal e a atenção que ele tinha não é? À dinâmica internacional dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e à forma como estes municípios estavam mobilizados para uma ideia de Brasil independente. Em 12 de outubro de 1822, numa sessão extraordinária, agora já com 69 assinaturas, já há representantes do povo, um ou outro assina de cruz, há uma ovação coletiva, um cortejo, um Tedeum na Igreja Matriz. Estamos em outubro de 1822. Logo após, começam a criarem posturas, licenças de vendas, abertura de ruas, eleição de juízes ordinários, começa um problema, digamos, uma preocupação grande também de proteger a marinharia e de proteger a horda, digamos, o Porto de Mar, e começa uma contribuição para o Porto de Mar. Na sessão portanto, agora, continuamos em 1822, não é? Na sessão de 10 de dezembro de 1825, o ouvidor fez chegar à variação um ofício pelo qual é dado a conhecer que Portugal reconheceu finalmente a independência do Brasil. E, reparem, mesmo antes de uma certa transferência de poderes em 1828, já
na variação de 21 de janeiro de 1826, Piracicaba estava a pedir um mestre de primeiras letras. Não é? O que revela intencionalidade, o que revela claramente uma legitimidade, uma soberania e uma capacidade de idear. Uma ideia de nós precisamos do mestre de primeiras letras com urgência. Não é? Em 1826, portanto, isto era um pedido de 10 de dezembro de 1825, logo em janeiro de 1826, surge a indicação do primeiro mestre. Depois, há ali qualquer coisa que os historiadores, com mais paciência que eu, terão mesmo de averiguar, porque surge a designação de um mestre que, afinal, não vem a tomar posse, e quem vem a tomar posse, em 22 de abril, é Manuel Morato de Carvalho, que, ao que eu vejo, é família local, porque um irmão dele, ou o pai, ou algum familiar, é um juiz eleito também, toma posse como mestre de primeiras letras. Estamos em 22 de junho de 1826. Ainda não houve a transferência de poderes, não é, de 1828. Ou seja, estes municípios associados à independência, o poder local e regional e estas aclamações levam-nos a uma reorganização do tecido social, levam-nos a pensar o problema do urbanismo, novas ruas, licenciamentos de praça, e levam a pensar no nacionalismo, quer dizer, levam a pensar no que estes municípios estão a defender Dom Pedro como defensor do Império, ou seja, incorporam, chamam eles esta noção de nacional, o nacional. Portanto, uma aculturação, portanto, uma oferta de uma obrigatoriedade, uma diversidade da oferta social. Os municípios vão começando a pouco a pouco também a oferecer escolas profissionais, a pedir cursos. Demais, minha princesa. E este ciclo, que é um ciclo que eu estou a descrever como um ciclo do século XIX, vai prolongar-se até o tempo que vivemos. Vinha encontrar outras teses do Paraná, teses sobre o sertão da Bahia, que no movimento de desenvolvimentista, não é, do governo Vargas, os municípios chamaram a si de novo a rede escolar, chamaram a si a nacionalização de alguns territórios, chamaram a si, digamos, a inclusão no caso do Paraná, a atração de colonos italianos, empresas do exterior para poderem começar a desenvolver a economia local em grande escala. Portanto, os municípios muito nesta história local, nacional, transnacional. E adiantando um pouco, para não estar a prendê-los, como é que se tem trabalhado então o município educativo? Nós, no Atlas, e muito em diálogo com o professor Venceslau e com outros investigadores, nós fomos deixando emergir o conceito de município pedagógico. Com esta ideia que uma teoria, é um teórico prático da educação. Ou seja, é através do pedagógico que se operacionaliza a educação. E o município teve, em vários momentos da sua história, essa capacidade. A capacidade de gerar um ideal, a capacidade de ir à procura dos meios, procurar professores, fazer escolas, a capacidade de avaliar, inspecionar e a capacidade de valorizar nas dinâmicas locais de mobilidade a instrução adquirida, aceitando diplomas de topógrafos, diplomas de escriturários, diplomas de secretariado, criando cursos agrícolas, criando cursos adequados à economia local. Os municípios tomam esta soberania do pedagógico. Eles tornam-se não apenas agentes de alguma coisa que viria do exterior, mas geram projetos próprios. E esta noção de município pedagógico foi-nos surgindo como uma noção de meta-história. Ou seja,
ela não se esgotou nunca. E também houve algum recurso. Em alguns momentos, avanços de centralização fizeram os municípios recuar e perder algum poder autonómico. Mas, sempre no horizonte, a ideia de progresso, a ideia de cada vez melhor qualidade de vida e, portanto, digamos, uma representação compósita, com vários indicadores, até várias disciplinas envolvidas, geografia, cartografia, a narrativa histórica, portanto, a economia, portanto, uma representação, os municípios, para ser município pedagógico, não era um município plano, digamos assim, era um complexo, era um poder caro, mas um poder com soberania. A capacidade de trazer uma identidade, trazer uma marca identitária e uma memória àqueles que faziam parte de um determinado município e não de outro. E, portanto, esta unidade territorial obtida através da educação, uma unidade cartográfica e territorial, mas também uma unidade no longo tempo, nos diferentes tempos, um tempo presente que prepara um futuro, um tempo passado que se recupera no museu, no arquivo, na toponímia, e esta ideia de mobilidade, portanto, a ideia de não deixar sair os seus cidadãos, constitui para eles uma oportunidade de vida, ditar-lhes uma bandeira, um hino, enfim, esta noção integrada do local, noção de município pedagógico. Em algum momento isto não foi claro, o conceito parecia já um conceito consolidado, um conceito concreto. Não, é sempre um conceito de meta-história. É um conceito que nos leva a poder ir mais longe. E um município pedagógico pode ter ido mais longe que o município vizinho. Não é? E em determinado momento histórico, determinado município pode ter ido muito mais longe na educação do que no momento seguinte. Portanto, esta noção este conceito. E a necessidade, portanto, de atender a uma etnocultura, atender, não é, a uma meso-abordagem e atender a uma longa duração. Os municípios vistos numa longa duração. Com isto, nós fomos organizando, não é, a noção de história, a noção de Atlas, e talvez tenha sido a escrita através do Atlas, tenha sido a forma mais interessante de fazer uma representação dos municípios, pelo menos um estudo comparativo dos municípios na educação. Podemos ir mais longe e passar às narrativas municipalistas, que é isso que eu creio que o projeto Piracicaba tem vindo a desenvolver, a noção de uma narrativa integrada e uma narrativa, digamos, de longa duração sobre um determinado município, e que me parece que é uma forma, uma abertura da história da educação, e é uma abertura, digamos, que traz identidade, que traz características, porque traz a educação no interior. Não é mais uma história administrativa, não é mais só uma história estatística, não é mais só uma história, digamos, de diversidade social, de novas profissões, não. É uma história onde o local se vai desenvolvendo de um modo progressivo, mas também de um modo coerente, dando saltos de acordo com essas intenções do local. A indústria e o urbanismo são duas instâncias interessantes para fazer avançar o local, não é? E esta ideia de escolas especializadas. Eu creio também que é interessante, e isso surge no projeto de Piracicaba, de como, no final do século XIX, já em período republicano, a criação desta sociedade propagadora da instrução de Piracicaba. Reparem bem, a criação de uma entidade para tomar o pedagógico como o seu lema. Não é? E que esta sociedade propagadora, que surgiu também com outros termos
noutros municípios, em Juiz de Fora e por aí, vai permitir delegar o ensino em congregações, em instâncias profissionais, e vai, não é? Reparem a legitimidade que assume o facto de os municípios poderem decisões neste sentido. E pronto, quer dizer, não saberei dizer-lhes por agora muito mais, a não ser, pronto, para o caso português, na longa duração, eu no PowerPoint tinha deixado estas referências a alguns mapas, mas parece-me difíceis de passar por via internet, mas em todo caso, quem fizer baixar o Atlas ou tiver essa paciência do Atlas português, vai encontrar vários mapas, um mapa para o período, enfim, para o final do século XVIII, um mapa para o período liberal, um mapa já para meados do século XX, muito próximo de Estado Novo, e depois um mapa já muito próximo de final do século XX. Ou seja, o mapa, e essencialmente ali os que foram publicados são só da rede escolar, a intenção no momento também, ou em tempos, era trabalhar os públicos, era trabalhar a cultura, os prelos locais, enfim, trabalhar trabalhar até o ensino profissional, mas ficamos muito pela rede só das escolas oficiais e pela rede, digamos, da oferta. Mas, em todo caso, escrever a história dos municípios sob a forma de atlas tornou-se, o atlas histórico-pedagógico, tornou-se eu acho que um contributo, um alargamento para a história da educação. Escrever a história dos municípios como representativos da história do local, ou da história local da educação, acho que traz agora um desafio também de natureza epistémica que vale a pena explorar. Em que medida a educação se idealiza no global, se torna currículo no nacional, mas se torna depois identidade, construção no local. E esse local dita, em última instância, aquilo que é a essência da educação, que são ontologias e tecnoantropologias. Ter vivido num município ou ter vivido noutro município, nascer no município ou nascer noutro município, não dita exatamente um destino igual, dita um destino próprio. E a educação são destinos, são vidas marcadas, vidas caracterizadas de modo próprio. E, portanto, isto legitima, talvez, que se possa falar de uma história local da educação. Não sei, César, era muito isto que, de modo apressado, eu tentava dizer-lhes e pronto, e agradecer uma vez mais a paciência com que me escutam e a oportunidade para dialogar, porque tem sido, de facto, um tema muito interessante para dialogar, muito interessante para dialogar. Dialogar com colegas italianos, com colegas espanhóis, com colegas franceses, com colegas brasileiros. É um tema curiosíssimo, é muito interessante, é muito dinâmico, é essencial. Parece que, de momento, nós estamos no interior da própria realidade histórica, não é? Pessoas, memórias, livros, assinaturas, a gente abre uma página de uma aclamação, não é? De uma aclamação de uma sociedade, o clero acima, depois a burguesia, depois cada um a dizer a sua profissão, depois as escritas, uma escrita mais cuidado, o outro assina melhor, outro assina pior, outro já só assina de cruz. De repente temos ali uma paisagem humana, não é? Que a história dos municípios nos fornece e que outras histórias ou outras não nos dão, não é? Não nos dão essa paisagem. Olha, muito obrigado e peço desculpa por instabilidade do início desta conferência. Muito obrigado uma vez mais. Agradecemos a sua participação, o professor Justino. Foi uma honra te ouvir um pouco mais e cada vez que você fala, nós vamos fazendo as nossas sinapses cada vez, sinapses de pesquisador, né? Ou seja, lembrando termos, né? E conceitos que ligam aos nossos estudos. Eu vou abrir para essa discussão, que agora que eu acho que é um momento muito importante, eu vou pedir à Ana Clara que assuma, nesse momento,
com um papel de mediadora, né? Aí, Ana Clara, nós não combinamos direito. Ana, você fica à vontade, se faz em bloco, se as pessoas levantam a mão e você atende, tá? Nós temos um tempo bom aí, porque mesmo o professor Justino tendo um pouquinho de problema, a gente conseguiu manter o tempo. Então, está Muito tranquilo, obrigado. temos tempo para conversar e discutir. Ana. Bom dia, boa tarde, professor. Já tinha cumprimentado a todos. Então, boa tarde, professor Justino. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos propiciar, né, essa fala bastante instigante, bastante interessante. E aí acho que a gente poderia fazer um bloco de 3 ou 4 questões, se o professor concordar, né? E aí depois mais um outro bloco, até a gente dar o tempo do meio-dia aqui para nós, é isso? O microfone, César. Perdão. Está marcado, sim, a princípio meio-dia, inclusive respeitando o próprio tempo do professor Justino, tá? Mas eu acho que como a gente conseguir administrar o tempo, a gente vai trabalhando com ele. Fique à vontade. Ok. Então está aberta a palavra aí para quem quiser fazer questões. Quiserem levantar a mão, acho que é melhor. Levantei aqui, Ana Clara. Ah, Bruno, ok. É que eu não estou muito familiarizada com o Zoom, mas vamos lá. Por favor, Bruno. Obrigado. Queria dar bom dia para todos, boa tarde, professor Justino. Boa tarde, Também parabenizar a organização, é um assunto muito interessante e de fato, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria parabenizar o professor Justino pela exposição e queria fazer umas perguntas sobre sua fala. Uma delas é sobre uma questão epistemológica que me chamou a atenção no primeiro slide, a respeito do uso da noção de pessoas, né? Que é uma noção aí agustiniana, né? Vai ligada à filosofia, à teologia, de usar as noções que estão mais familiares, são mais familiares ultimamente, a partir da sociologia, da história, que são as noções de sujeitos e agentes. Quero saber se tem alguma consideração a fazer sobre isso. E a outra questão é da ordem operacional, interpretativa, pensando nas relações do Brasil com o mundo ibérico, porque eu entendo que aqui as relações entre municípios são mediadas por uma outra estrutura burocrático-administrativa, que são os estados, né? Especialmente quando se transformam, né, de províncias para estados. E, se não me engano, professor, Portugal ainda se divide, né, em distritos, né? E, portanto, os conselhos são, imagino eu, muito mais autônomos do que especialmente no início da nossa república, da nossa experiência republicana, em que os estados tinham um poder muito grande, inclusive na relação eleitoral sobre os municípios, né? Então, eu queria ouvir o senhor a respeito disso, porque nos trabalhos do professor Venceslau, que falou aqui no início, eu peguei ainda uma parte da fala dele, né? Nos trabalhos dele, essa relação Estado-município cria um tensionamento, imagino eu, diferenciado com relação a Portugal, né? Eu gostaria de ouvi-lo também a respeito disso, numa perspectiva comparada, já que o senhor também conhece um pouco dessa nossa estrutura histórica. É isso. Obrigado. Desculpa se eu me alonguei. Obrigado, Bruno. Sim, Obrigada, professor. Bruno. Diga, professor, podemos fazer um bloco, várias perguntas, responde, ou o senhor prefere responder uma a uma?
Eu não sei, professora, podemos ir respondendo, talvez, não é? E depois seja mais... Olha, professor Bruno, eu tenho pensado muito sobre esta questão da pessoa. E como tenho andado muito em torno, aliás, há um livrinho, não é publicidade, mas há um livrinho meu que deve estar para sair lá bem pelo grupo, pela editora da UFO, não é? Sobre teoria da educação, pela editora da Uberlândia, que fizeram mais uma vez o favor de aceitar um livrinho meu para publicação. E eu tenho andado um pouco preocupado com a teoria da educação. Portanto, se o sujeito, o agente, são suficientes para nos preencher o que é o ontológico. E nós temos linhas de pensamento dos personalistas, não diretamente, e dos existencialistas, não é? Nós temos textos de Paulo Freire, por exemplo, que dialoga muito com a comunidade internacional do personalismo católico, do personalismo cristão, e eles desafiam-nos muito, muito para que talvez o ethos da educação resida na pessoa. Eu acho que ali a educação surge como uma instância capaz de interferir na consciência da pessoa, não é? No ontológico, mas também capaz, como os outros, digamos, outros pensadores e outros filósofos nos têm chamado a atenção, desde o Comênio, para o peregrinácio, ou até para o Foucault chamando-nos a atenção para o método pessoal. Ou seja, nós temos caminhos tecnoantropológicos que só a educação assegura. E temos capacidade de chegar à essência do humano só através da educação. Quando Paulo Freire coloca aquele conceito interessantíssimo da curiosidade estética como um desafio educativo, é de uma sabedoria universal. Quer dizer, o que é que nos leva, diz ele, não é? E pergunta, na linha até já de outros pensadores anteriores, a perguntar porque é que vamos correr a ver o pôr do sol. O que é que o pôr do sol traz a cada um de nós? Essa curiosidade estética do pôr do sol. Não é um agente, não é um sujeito. Só vai ganhar sentido num construto um pouco bem mais profundo, bem mais personalizado, bem mais diferenciador dos sujeitos, não é? E, portanto, a pessoa. Eu tenho trabalhado bastante esta preocupação da pessoa e encontro-a como numa dialética, para falar até às vezes aos meus alunos, numa dialética de educação em primeira pessoa, que estabelece, nós somos indivíduos, permanecemos indivíduos, não é? Alteramos o nosso hominização a todo momento. Quem está a fazer uma tatuagem está a alterar um pouco a sua representação individual, o seu fisiológico, não é? Nós interferimos ainda no fisiológico, não parou o avanço do fisiológico, não parou não é na hominização clássica, não, mas bom, vai-se alterando pelo humano, que é essa resposta que a civilização tem dado, e o humanismo, não é? E vai convergindo em pessoas. E o que nos distingue uns dos outros não é enquanto indivíduos, não é enquanto partilhantes de uma cultura, mas é enquanto pessoas. Não é? Enquanto pessoas é que cada um de nós, sentado, estando, entrando ou saindo, com a mesma cultura, com o mesmo tempo histórico, temos comportamentos, temos modos de estar diferentes, não é? Então eu tenho muito trabalhado esta preocupação de chegarmos à pessoa, professor Bruno. Não sei como é que isto se vai escrever, não é tão fácil assim, e é isso que me chama a atenção, mas é por aí que, se queremos trabalhar educação, temos de aceitar este desafio. Muito na linha de Paul Ricard, muito na linha dos velhos de Monnier, não é? Que trabalhou, que era um dos mestres de Paul Ricard, que depois Paul Ricard se separa um pouco, mas Paul Ricard vai manter-se na linha da pessoa, não é? Quando fala de promessa, nós somos
promessa, nós somos memória e promessa, e somos capabilidade. E esse triângulo é o triângulo da pessoa. Não é? É o triângulo da pessoa. E que a criança logo cedo começa a reconhecer. Pronto. E que o adulto, e que a maturidade, então, lida mesmo. Pronto. A ideia que o professor me coloca, e o desafio que coloca dos municípios, de facto, eu concordo consigo que uma história um pouco mais dedutiva leva-nos, às vezes, a encontrar os municípios muito inseridos numa cadeia de aplicação. Os momentos históricos mais dinâmicos usaram os municípios como instâncias de operacionalização. Mas quando começamos a mergulhar no contraponto, uma história indutiva, uma história que seja capaz de desvelar a tensão entre o que vem de fora e o que é interno, os municípios que lhes assiste desde longo tempo. Desde os Estados liberais acabaram por recuperar o exemplo dos municípios para poderem, muitas vezes, legitimar-se como Estados, não é? Porque o direito de eleição, o direito de representação, não é? O direito de... Este é um direito que os municípios herdaram e transitou, não é? No caso da educação, isto tem-se tornado fundamental, portanto, este direito de representação que os municípios colocam e ao mesmo tempo também como é que eu posso dizer isto? Há sempre uma defensiva dos municípios em face do Estado Nacional. Não é? Há uma defensiva e eles têm por capacidade desta... E isso tem de ser explorado. Quer dizer, os regimes políticos, os códigos administrativos, nós temos alguns códigos administrativos do século XIX, são demasiado, enfim, externos, vêm muito do lado do poder central, mas outros são mais sensíveis ao poder local, autorizam órgãos locais, mas no campo da educação sempre passou pelos municípios um direito à vida, um direito à proteção, um direito a salvaguardar a pobreza, um direito de proteção das crianças, dos órfãos, a criação de rodas, enfim, passou sempre uma autonomia, uma soberania, melhor até, uma soberania que às vezes contramarcha, mas era uma soberania que eles defendiam-se na hora certa, depois argumentando, mostrando, e não há propriamente grandes penalizações dos poderes centrais sobre os municípios, já reparou? Não há um contencioso muito, a história não nos dá um grande contencioso, ou seja, sempre, mesmo em governos mais ditatoriais, não nos dá muito esse contencioso. Claro que diz bem o Estado Novo ao dificultar a eleição mas tinha sempre uma eleição corporativa, havia sempre um direito de representação que fazia parte do poder. Não era todo o poder, digamos, a instância de poder, a estrutura de poder, o órgão de poder não era todo vindo de fora. Não, havia sempre uma representação, corria uma eleição, corria sempre, até às vezes dos organismos corporativos, da produção, a representação dos patrões, do patronato, não é? Havia, mesmo naqueles planos dos centenários, que é um plano uniforme para criar escolas para todo o país, a sorte dos municípios foi toda dependente de terem ou não terem resposta no momento certo. Terem encontrado um terreno ou não, terem encontrado porque eram planos comparticipados, não eram autónomos, não eram totalmente vindos de fora, não é? Portanto, se o município não tinha capacidade orçamental para poder fazer face, não entrava naquele plano, quer dizer, eu acho que vale a pena, professor, vale a pena estudar esta história nessa dinâmica, nessa tensão. Não sei. Era um pouco isso, vejo, talvez. Obrigado. Bom, Carolina tinha levantado a mão. Vai. Ok, Carolina. Boa tarde, professor Justino.
Boa tarde. Eu sou a Carolina, sou aqui de Piracicaba, orientanda do César, terminei meu doutorado em 2020. Eu já estudo municípios há uns 20 anos, mas aí eu entrei no município pedagógico em 2016. Comecei a pesquisar e todos os textos do senhor e fiz sobre Piracicaba, no período de 1880 a 1910, né, que seria a passagem do Império para a República, e foi quando a gente percebeu que teve uma explosão de escolas e um protagonismo maior dos municípios. Mas aqui no Brasil, a gente tem discutido, assim, o professor Tony, a Ana Clara, a gente já teve algumas discussões sobre esse alargamento, como é possível alargar essa questão do município pedagógico para diferentes períodos, sempre considerando, claro, que o senhor fala que o que os municípios fazem por conta própria, com uma certa autonomia, e, ao mesmo tempo, respondendo a todo o que é imposto para ele. Então, eu queria saber isso do senhor, assim, como o senhor vê isso em diferentes períodos? Tem alguns que estão estudando no início do século XX, outros estudam no meio do século XIX, eu estudei no fim do XIX. E também o senhor disse que tem trocado com pesquisadores aí da França, da Itália, eles também têm essa questão do períodos diferentes, eles também fazem essa discussão, porque quem começou aqui foi o professor Venceslau e o grupo dele, na verdade, né, que eles vão pegar lá em Berabinha. E a partir daí que a gente começou a discutir como a gente pode usar isso para diferentes situações, mas, ao mesmo tempo, sempre levando em conta as características principais do município pedagógico. Obrigado, professora Carolina. Eu tentei, no meu curto tempo, ainda encontrar a sua tese, mas ela não está disponível, ou está? Não está disponível. Eu não consegui, mas também não, eu confesso, o tempo não deu para muito mais. Busquei uma ou duas vezes. Já está disponível, sim. Eu posso mandar professor. depois para o senhor. Sim. Ai, muito obrigado, Mando porque fiquei com... Ótimo, ótimo. Olha, professor, eu creio que uma vez eu tive uma surpresa com um investigador e eu não sei, o professor César, o professor Bruno, a professora Clara têm experiência de historiadores e às vezes talvez mais madura até, está o professor Venceslau também, experiência bem mais madura que eu, mas é muito difícil trabalhar a interpretação histórica, não é? É muito difícil estabelecer um sentido para a própria narrativa histórica. E o perigo aqui poderia ser do municipalismo, quer dizer, nós seguirmos uma cadência de municipalismo, porque de facto a educação, com algum recuos, ela volta a estar sempre nos momentos críticos, volta a estar sempre na mão dos municípios. Repara agora, com esta Agência 21, os municípios brasileiros até tomaram uma dinâmica muito forte, já há uns 20 anos até cá, não é? Chamando o Fundo Monetário Internacional, criou intermunicipalismos e dinheiro para a gestão municipal. Portanto, o professor Bruno há bocadinho falava, mas quais são as instâncias intermédias no poder histórico português? E, de facto, as instâncias intermédias os liberais criaram os distritos. Portanto, o distrito brasileiro é mais pequeno que o município, o distrito português era uma confluência de municípios. Tentaram várias organizações desses distritos, ora mais atendendo à geografia, ora mais atendendo à economia, mas os distritos acabaram por, e hoje ainda estão, alguns organismos, algumas instâncias do Estado ainda se organizam por municípios, o quadro eleitoral, paradoxalmente, mas ainda se organiza por distritos, paradoxalmente, mas os distritos nunca criaram uma implantação identitária. Foram sempre entendidos, quer por parte dos municípios que estavam inseridos no mesmo distrito, quer por parte, digamos, dos próprios órgãos que definiam o poder municipal, o poder distrital, nunca criaram uma identidade.
nunca criaram um projeto, não era uma província, também não era um velho Estado, também não, portanto, a identidade dos distritos foi sempre uma convenção e nunca, verdadeiramente, não funcionou. Foi sempre um poder imposto, um poder convencional. E acabaram, portanto, neste momento, na Constituição Portuguesa não estão distritos. O dos municípios saltam de imediatamente para o Estado. E, em termos territoriais, há algum poder chamados NUTs, que são, às vezes, para efeitos da estatística, há uma entidade que agrupa vários municípios que têm proximidades económicas, são notações, é uma denominação territorial, que agora com a organização europeia se veio a impor um pouco para distribuir os dinheiros, juntam alguns municípios do Vale do Tejo, os municípios do Pinhal Interior, enfim, que são entidades territoriais que variam muito na dimensão de zona para zona. Portanto, o poder, de momento, os municípios têm um grande poder. Têm um grande poder em Portugal. Tem. E isso, professora Carolina, nós vamos encontrar no campo da educação, nos tempos críticos, ou então em períodos de maior tensão, nós vamos encontrar os municípios a tomarem mais poder, menos poder, a estarem mais empenhados nesta identidade ou não. Eu este fim de semana cruzei num município, numa conferência, e estão em grande guerra contra a transferência de competências neste momento para o espaço municipal, porque acham que está a trazer encargos, está a trazer professores que não foram contratados por eles, está a trazer contribuições e encargos financeiros que eles não assumiram, e portanto, mas estão a esquecer qualquer coisa, é que quando fazem uma festa, ou quando fazem uma romaria, ou quando fazem uma peregrinação de ano, aquele município torna-se um município diferente do outro. Torna-se um município que tem uma determinada identidade, ou tem um clube de futebol também, ou tem não sei o quê. Portanto, há aqui ganhos do ponto de vista da educação, em termos muitas vezes simbólicos, tudo bem, nem sempre são económicos, nem sempre são financeiros, mas em termos simbólicos, que nós, voltamos um pouco ao desafio do professor Bruno, nós temos de saber caracterizar, não é, enquanto teóricos da educação. Essa busca não é, essa identidade dos sujeitos faz parte deste pedagógico, deste município pedagógico. E, portanto, o que eu agora dizia-lhe, às vezes encontrei um ou outro historiador que, quando fazer uma tese, meu caro, eu ando aqui há imenso tempo nas fontes e nunca encontrei a designação município pedagógico. Já ando a perder tempo há um ano. Se não, mas espera lá. Esse conceito é um conceito de meta-história. Koselleck fala-nos muito de um horizonte de expectativa. E esse horizonte de expectativa tem de se dizer por alguma palavra. Educação seja esse município pedagógico. Agora, pode não ter passado um horizonte de expectativa. Mas que estava lá, estava, porque eles, quando os vereadores discutiram um plano de escolas e disseram vamos dar prioridade a estes locais e não àqueles, e vamos dar prioridade a um ensino profissional e vamos mandar vir uma escola técnica, e não vamos mandar vir uma escola, um ginásio, ou uma escola de segundo grau de liceu, nós queremos uma escola técnica, eles têm no horizonte um quadro. Eles têm no horizonte, e assumem-se claramente como pedagógicos nesse momento. Porquê? Eles estão a idear, estão a criar meios e estão a alterar o destino daquelas populações. Estão a gerar, estão a interferir de ponto um certo tecnoantropológico, porque estão a oferecer um ensino técnico a adolescentes
que, se quiserem fazer ensino humanístico, vão ter de sair daquela terra. Está a ver? Portanto, o historiador vai ter de jogar, a meu ver, se o conceito é válido, o historiador vai ter de conjugar essencialmente estes quadros e vai periodizar também muito de acordo com essas dinâmicas, de acordo com a densidade de transformações, de acordo com uma aproximação ao que pudesse ter sido um município pedagógico em sentido total, quando, repara, é muito interessante, os municípios do Sul, olha, os municípios do Paraná, você encontra, criaram escolas de primeiras letras, escolas primárias, logo a seguir criaram ciclos e foram encontrar ainda para a mesma geração, portanto, para aqueles mesmos adolescentes, e há municípios que ainda vão criar um ensino superior para aquela mesma geração. Ou seja, municípios que pegaram uma geração, 1950, 1960, muito no plano desenvolvimentista, não é? Daquela ocupação do sul do Brasil, de uma certa, enfim, de um resgate, até de um nacionalismo ali, e os municípios começaram por escolas básicas, escolas secundárias, e daí a pouco ainda tentam encontrar solução para um ensino superior para aquela mesma geração. Já viu? É um ciclo de município pedagógico, claro. Não é? E isso foi muito frequente no Brasil. Não estou, e sabem melhor isso que eu, não é? Foi muito frequente. Não é? Aquelas mesmas populações não saíram dali, ali se formaram daquela capital do município. Não é? Está a ver? Portanto, eu acho que se o conceito é um conceito válido, o historiador tem de depois ser ele a enroupá-lo, ser ele a dar-lhe a dinâmica, a dar-lhe o ritmo. Ótimo, professor. Muito obrigada. Passar para o César, então? Está com a mão levantada? Microfone, César. Desculpa. Pegando um pouco de carona nas perguntas que foram feitas, mas principalmente na fala do professor Justino, né, e na pesquisa que nós estamos centrando aqui, se a gente reparar, professor Justino, antes da independência, perdão, antes da proclamação da República, né, Piracicaba, talvez os outros municípios também, né, mas pensando em Piracicaba, tinha eu não vou chamar de protagonismo, ou de protagonismo na educação, era dada à Câmara Municipal. Era a Câmara que fazia essa gestão. Mas nos chama a atenção que, anterior a esse período da República, já em 1881, Piracicaba, com aproximadamente 20 mil habitantes, né, vai ganhar uma escola americana de um potencial muito forte, que é o Colégio Piracicabano. E em reação à instalação desse colégio, tem o Colégio Nossa Senhora de Assunção, católico. Então, vão ter duas grandes instituições nos moldes que só vai acontecer no Brasil a partir de 1894, com a lei dos grupos escolares, 93 e 94, com os grupos escolares. Né? Uma escola pensada a partir da arquitetura, a partir da higienização, a partir de planificação de horários, homogeneização de classes, etc., etc. E, a partir desse momento, a gente vai ver... Eu estou pensando isso porque eu vou fazer uma pergunta no qual uma colocação no qual eu coloco o Venceslau aí como uma pessoa importante nessa discussão. Quando nós nos debruçamos sobre isso, bom, a partir desse momento, existe uma expansão educativa muito grande. O João Rodrigues, lá nos Anais, que todo mundo trabalha com os Anais, 1907 em diante, né, o João Rodrigues não vai conseguir, pela estatística, captar o número de escolas, isso a Carolina, dentro da tese dela, ela mostrou, não vai captar o número de escolas
reais em Piracicaba. Até porque você tinha escolas que estavam, que não ofereciam, né, não ofereceram durante o ano inteiro o curso, mas que, às vezes, por alguns problemas, elas ofereciam 1 ano, 2 anos, depois era fundida a outras escolas, e isso o João Rodrigues não vai captar, porque ele está fazendo em cima de estatísticas mandadas pelo próprio município e, às vezes, não conseguia captar. Eram escolas pequenas, escolas nas salas dos professores e tudo, mas o João Rodrigues vai dizer na sua estatística que Piracicaba tinha 40 escolas, enquanto, pela pesquisa da Carolina, a gente descobre que pelo menos 70 escolas estavam, 60 escolas, perdão, 60 escolas tinham neste período. Então, ou seja, e a gente começa, então, a ver que existe um protagonismo, que aí entra o Venceslau, né, não numa questão da legislação descentralizadora da gestão. Isso é possível discutir, mas não era uma presença, nós não achamos legislações que poderiam qualificar como descentralizadoras para a ação do município, mas muito mais, essa é pelo menos a minha visão, mas muito mais pela apropriação que as elites fazem dessa responsabilidade, né? Tirando proveito para a concretização, eu estou lendo aqui a citação do Venceslau, tirando proveito para a concretização de objetivos particulares relacionados à manutenção da ordem, disseminação de ideologias próprias e limitação de uma identidade municipal. Quando isso fica muito presente, porque aqui a gente tem um histórico muito particular, né? O primeiro presidente civil é de Piracicaba, né? Ele é ituano, mas mora em Piracicaba, e toda a família dele, em todo o estudo que a Carol percebeu e a gente vem discutindo, a família dele é uma família preponderante na questão da disseminação dessas escolas, tanto públicas, com doações, etc. e tal, quanto com particulares. Chegando a 1910, eu termino a minha palavra, né, com a fundação de uma universidade pública, né, popular, perdão, universidade popular, que vai ter uma sobrevida de pelo menos 10 anos, e nós vamos ver a figura desses patronos da educação, né, de família Moraes Barros, investindo ainda na educação, né, com vários, né, projetos, com leis, recursos próprios, e etc. E tal. Então, ou seja, existe um protagonismo em Piracicaba que tem que ser muito aprofundado, muito estudado, né? Porque, além dessa concretização de algumas leis que a Carol vai descobrir que existe, né? Mas elas não dariam assim a chancela de um município pedagógico a partir de construções de leis. Mas, se for a partir do envolvimento de uma cultura, né, de um grupo de agentes, né, essa disseminação vai ser muito clara. E uma das teses, que eu acho que a Ana Clara vem falando muito isso, né, é a escola de agricultura, que nesse período está, né, que hoje é Exalc, né, da USP, né, ou seja, uma das maiores escolas de agronomia da América Latina, né, mas que nesse período ela já destoa completamente de outros municípios, inclusive da própria capital. Eu apenas faço esses comentários. Eu acho, professor César, que o seu comentário é uma advertência fundamental para o tipo de história da educação que se tem vindo a fazer. Porque esta história que o professor César coloca não é uma história das estatísticas nacionais, ela só se vai encontrar aonde? Nas atas, nas variações, não é? Porque ali, digamos, dentro do município estava criada uma legitimidade que ninguém poderia ser mestre sem pedir autorização, até porque havia, o município tinha essa prerrogativa de poder inspecionar e de boa vizinhança, portanto mesmo um pastor que chegasse do exterior para fazer missão
daí a pouco estaria a ter de se entender com o poder instituído, com o poder camarário, por uma questão de legitimidade, mas também, simultaneamente, era um poder aberto à iniciativa. A educação nunca... Eu acho que isto é uma lição que os historiadores têm de dar à própria história. A educação não era prerrogativa do Estado, prerrogativa do exterior, a educação é prerrogativa da sociedade, é prerrogativa das pessoas, não é? E os municípios surgem, no facto, como uma instância reguladora que permite que mestres privados, mestres livres, uma escola, um curso agrícola, se instale e funcione. Vamos encontrar muito isso também nas zonas nas zonas de ribeirinhas, cursos de pilotos e para poderem ter crachás, para poderem ter autorização para poder, não é, transportar as pessoas de um lado para o outro do rio, para poder atribuir uma licença. A Câmara examinava aquele piloto, a Câmara tinha essa instância, e eu acho que isso, professor César, obriga-nos a pensar a história da educação local. Como é que o local criou sempre possibilidades e uma identidade e uma legitimidade para, através da educação, se dinamizar, se vitalizar. E agora, onde estão os meios para estudar isto? Só mesmo a proteção dos arquivos. Eu peguei estas atas que estão finalmente, que ainda bem, peguei aquelas, o segundo livro de atas de Piracicaba, consegui encontrá-la na internet e à noite fiz um pouco de serão só para procurar 2 ou 3 tópicos, não é? Mas tenho chamado muita atenção, ainda ontem e no verão, andei em municípios do interior, chamado um pouco a atenção a isto, aos conservadores, vejam lá. Eu pergunto, vocês não sabem nada da história da educação da terra, não têm um fundo específico. Não. Porquê? Porque ela está inserida nas atas, está inserida nas decisões gerais. Agora, venha cá comigo. Olha, um professor a pedir para dar aulas. Olha, um professor a pedir para poder instalar um curso de... Professor César, é a história que acho que é uma história nova, é uma história a construir e vai trazer seguramente lucidez, porque isso que me diz é mesmo, eu acho que é mesmo a realidade. Os municípios anteciparam-se e mesmo os movimentos um dos mal-estares do Império e o avanço da República, em grande parte também é o poder municipal que vai pressionar. O poder municipal não estava contente com o Império na última fase. Precisava de ter espaço, precisava de arejar, precisava de tomar... E esta história da educação é um dos marcos, não é? Os municípios. Eu acho que vale a pena pensar isto, professor. Olha, muito obrigado. Eu acho que vale a pena e como é que se põe de pé e que fontes se protegem, onde se vai encontrar nos periódicos, às vezes em pequenos prefácios, naqueles memorialistas locais que foram escrevendo, às vezes a propósito de muita coisa, mas que deixaram noticioso, e nas variações. Nas variações. As variações são o grande jornal das sociedades locais. Então, ali, quantas licenças se podem coletar logo naqueles primeiros momentos de Piracicaba, e uma das licenças curiosíssimas. A escrava do não sei quem, pedindo autorização para continuar o seu negócio livre, e é autorizada pela Câmara. A escrava pede na Câmara autorização para continuar a ter a porta aberta, vendendo uns legumes na rua, e a Câmara autoriza. 1823, ali em Piracicaba. Veja que notícia é esta. Lembraria alguém que uma escrava pede autorização e que o município autoriza, tal. Não é? Está a ver? É esta pequena história, não é? Que está nos municípios e que... Mas eu concordo muito consigo, quer dizer, a descoberta, a emergência desta história vai a partir do local e há de surgir a partir do local. Obrigado.
Tá bem, então agora temos a Gabriela, que está com a mão levantada. Por favor, Gabriela. Olá, bom dia. Prazer, meu nome é Gabriela, sou estudante do curso de doutorado em educação, sou orientanda do professor Tony, que está aqui presente também. E a minha pergunta diz respeito sobre o lugar da escola rural na construção do município. Já que aqui em Apucarana, por exemplo, aqui, o professor pode responder nas lentes de Portugal, né? Mas aqui na relação da minha pesquisa, a gente trabalha com um município que de início ele tem ali até o início do século XXI uma produção rural bem forte. Então, no início do município, essas escolas rurais, elas têm bastante significação aqui onde nós moramos, e Portugal ou Brasil. Ok. Professor César, eu acho que, voltando à sua palavra, eu acho que a palavra apropriação talvez seja uma palavra importante para percebermos essa capacidade ou essa ousadia dos municípios em anteciparem até algumas decisões, chamando uma congregação, mandando vir uma escola, no Piauí, há tempos atrás, uma professora Terezinha também, era uma implantação de um momento para o outro de uma, não sei se metodistas, um grupo americano, uma congregação americana, que de repente traz consigo quase que uma oferta para a escola rural, para a escola agrícola, mais para a escola, para as primeiras letras, mais até para o feminino, traz uma solução para o feminino. Quer dizer, estas implantações, e os municípios foram a instância de implantação. Não, muito, eu acho que é muito importante descobrir esta... Não sei como isto se põe em história, acho que é um problema, um desafio à historiografia, mas que não podemos continuar, digamos, a deixar passar, não é? A professora Gabriela, eu acho que, curioso, aqui em Portugal nós vamos encontrar também escolas móveis, até ali no final do 19, escolas móveis que pedem autorização para ensinar, por exemplo, a cuidar da vinha, ou quando surgem alguns problemas mais sérios do ponto de vista de zootecnologia, zoologia, portanto, alguma vacina, escolas móveis que vão pedir autorização para poder divulgar essas vacinas, essas dinâmicas ligadas ao rural. Por isso, também muitas vezes eu uso, quando usamos a expressão depois escola rural, assusta-me muito. E lembro-me sempre muito de Lourenço Filho, quando debate isto nos anos 50, e diz, calma, eu não estou a falar propriamente de uma escola agrícola, eu estou a falar de uma escola implantada em espaço rural, mas estou a falar de uma escola que vai dar as mesmas valências de uma outra escola. Não estou a condenar, digamos, estas populações do rural a ficarem rurais na mão dos grandes proprietários da terra. É muito interessante essa ressalva que Lourenço Filho faz, aliás, numa comunicação que ele apresenta na Organização Mundial, na ONU e tal, ele tem muita atenção a isto. E por isso eu fico sempre muito com dificuldades de usar o que é que estamos a simbolizar com história rural. Mas o mundo agrícola, e no Brasil como em Portugal, e o Brasil não tinha necessariamente um traçado para grande indústria, para um país, o debate do Brasil arrastou-se até ao século XX, não é? A Primeira República enfrenta muito essa definição, se é um país essencialmente rural ou um país essencialmente industrializado ou de agroindústria, quer dizer, qual é o modelo que implanta, mas as populações, a assistência à produção agrícola, a assistência aos animais, a assistência no caso português, a ensinar a lidar com os vinhos, introduzir novos ingredientes que protegem as vinhas de determinadas doenças crónicas. Digamos, este esclarecimento do rural fez muito parte também dos municípios. Os municípios tomaram muito essa preocupação de fazerem cursos, de mandarem vir técnicos. Olha, por exemplo, até quando foi a mudança para o sistema decimal,
o combate, digamos, às medidas tradicionais, o sistema de medidas tradicionais e depois o sistema de medidas decimal, que foi implantado a partir do final do XIX em praticamente toda a Europa, e os municípios tiveram uma preocupação enorme de serem eles a criar técnicos que ensinavam as populações. Portanto, vamos encontrar muito aqui essas dinâmicas, porque eu acho que é o poder que lhes assiste. Eles têm uma implantação no local e um direito de representação. E as populações aceitam, e quem vem de fora também precisa daquele regulador, não é? Portanto, eu acho que esta discussão do poder municipal é uma discussão que às vezes os códigos não travam, discute-se tudo só do ponto de vista de transferência de poderes e uma certa administração, mas há aqui instâncias, há aqui, digamos, dimensões efetivas de poder que os municípios quase o tinham por direito natural. Quase por direito natural. As populações pediam apoio porque morriam de fome. Quem é que protege? É a comunidade organizada. E o município nasce aqui, numa comunidade que se organiza e pede superiormente direito de aplicação de justiça e de representação. É muito interessante isso até no ouvidor, eu encontrei alguns municípios na zona de Curitiba, formados pelo ouvidor, já não sei como é. É um fulano que vai assumir ali, o tempo de João V, assume a criação de uma série de municípios que vai ajudar a pôr municípios. E ele recebe essas... não me vou lembrar agora desse administrador, mas está a ver. Portanto, eu encontro, professora Gabriela, eu encontro isso. Eu não sei como é que isso se diz do ponto de vista jurídico, mesmo às vezes com alguns colegas de direito administrativo, eu vejo-os muito presos só, digamos assim, no código e no que é transferência e não transferência, mas há um poder mais interno à comunidade humana, à comunidade local, que os municípios souberam bem capitalizar, não é? E souberam bem, digamos, até impedir contrapoderes, às vezes da parte dos patronatos ou da parte de outros, eles conseguiram fazer frente a esses patronatos, a esses poderes paralelos, e a instância municipalista ser a instância de regulação e de tomada de iniciativas. Eu acho que vale a pena estarmos atentos e disponíveis como historiadores para surpresas. Não, espera aí, este curso funcionou durante 4 anos. Eles abriram uma escola técnica durante 4 anos. Abriram, sim, abriram. E depois encerraram quando deixou de ter interesse, quando deixou de ter procura, mas eles abriram um curso técnico. Não é erro do historiador. Não, está lá. Está lá. Não é? Eu acho que é muito interessante esta outra história da educação. Eu acho que estamos a falar um pouco quase de uma outra história da educação. Não sei. Mas vejam, o professor César agirá melhor que eu, o professor Venceslau, a professora, não é? O professor Bruno, a professora que tem experiências também de lidar com este debate historiográfico, mas eu acho que estamos aqui em face de não é? Um enfrentamento epistémico que temos de aceitar e de levar com seriedade. Não é? Muito bem, não temos mais nenhum inscrito. Ana Clara, eu não sei como é que levanta a mão aqui, eu estou olhando aqui, eu não consigo ver, né? Então eu levantei o meu dedo aqui. Tá certo. Então, com você. Obrigado, é bem rápido, né? Eu queria fazer primeiro uma questão para o professor Justino e depois um comentário dirigido mais ao César, mas também à Carolina e a você também, pessoal que está trabalhando, eu também, claro, no meu grupo, participo do grupo de pesquisa de vocês, né? O nosso grupo de pesquisa sobre a questão das escolas, municípios, particularmente Piracicaba. Mas, professor Justino, muito obrigado, um extraordinário aprendizado ouvi-lo nessa manhã, aqui, tarde, em Portugal, né? Um comentário que o senhor fez, logo no início, quando falou sobre a questão de pessoa, e citou também Paulo Freire, eu fiquei me perguntando, não é?
que eu não sei, eu não encontro um conceito de pessoa na obra de Paulo Freire, não é? O que a gente encontra, basicamente, em Paulo Freire, me parece, é a questão do homem, a questão do humano. E aí, toda a partir da humanização e da desumanização, qual ele trabalha constantemente, não é? Claro que ele bebeu na fonte de Manuel Munier, personalismo de Manuel Munier, mas também na fonte dos existencialistas, outros existencialistas cristãos e não cristãos também, né? Mas eu acho que a questão do Paulo Freire é muito mais na questão do humano. Me parece que é a partir justamente dessa visão, a possibilidade de que o humano é um ser que aprende. Fala homem, né? É um ser que aprende. E vai buscar num autor francês, um biólogo francês, chamado François Jacob, que tem, entre outros trabalhos, um trabalho que tem como título La Petite Souris, La Mouche et l'Homme, isto é, não tem tradução em português, o ratinho, a mosca e o homem. Nesse trabalho, o François Jacob diz que o homem é o único animal programado para aprender. E Paulo Freire cita François Jacob na pedagogia do oprimido e também na pedagogia da autonomia, etc. Não é? Então, a questão do humano me parece muito mais presente em Paulo Freire do que a questão da pessoa propriamente dita. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor se eu estou certo ou não. Eu vou aproveitar e fazer um comentário para o César. César e Carol, e vocês que estão mais ligados com a questão de Piracicaba, e você levantou toda a questão de Prudente, de Moraes, e a sua família, não é? Você sabe, César, que me parece que tem um veio na questão da educação em Piracicaba que ainda não foi explorado, que é precisamente a questão da maçonaria. A maçonaria iluminista, necessariamente, não é? Prudente Moraes, maçom. Newman, maçom. A família Norris, maçom, etc., não é? As meninas Newman, as irmãs Newman, foram para Piracicaba a convite de Moraes Barros, maçom. Prudente Moraes fundou, junto com outros, a loja capitular de Piracicaba, em 1874. Esteve presente na fundação da loja da Washington Lodge, em Santa Bárbara, e assim por diante, não é? E isso tem muito a ver, me parece. E tem a ver também com Campinas, com a loja Fidelidade em Campinas, não é? Dando cobertura, e ao menos fundando a ciência, a loja Cultura e Ciência, dando cobertura ao Colégio Internacional, também de Campinas, não é? Eu acho que esse é um veio interessante da gente trabalhar, quando a gente trabalhar o Piracicabano, e todas as iniciativas da família Moraes Barros, não é, em Piracicaba, e não só em Piracicaba, não é? A reforma da Escola Normal de São Paulo, 92, 94, a partir de uma iniciativa de Prudente Moraes, não é? Caetano de Campos, maçom. Os irmãos Salles, Campos Salles, João Alberto Salles, maçons. Eu acho que esse é um veio também interessante da gente trabalhar, vocês não acham? Obrigado, César. Olha, professor, obrigado. É muito bom escutar, é muito bom. Eu, quando falo, digamos, da pessoa em Paulo Freire, naturalmente que eu não tenho essa preocupação. Tempos pediram-me, porque é que não escreve sobre Paulo Freire? Não, olha, eu descobri Paulo Freire em 72, bem quando saí do curso normalista. Ainda em Portugal havia assim uma censura que vigiava as portas e os livros, e eu comprei a Pedagogia do Oprimido numa banca de estudantes, e nesse mesmo período ali sublinhei, ressublinhei, e se há livro que nunca mais saiu da minha
algibeira e a pedagogia do oprimido. Eu encontrei de novo, pronto, tenho lido o Poço de Paulo Freire, mas gostei muito, muito dos diálogos dele à sombra desta mangueira. Porque eu acho que Paulo Freire nos dá ali a consolidação da pessoa. Ele, em certo momento, portanto, aquela discussão que é muito interessante, quando ele discute a questão da curiosidade estética de um jovem, não é? Daquele jovem mestre que sai de manhã, faz a rotina, vai ao seminário, parece que não aprendeu nada, e que o Paulo Freire diz, não, há aqui vamos ver o que é que está por trás desta pessoa, o que é, não é por trás. E quando ele nos diz, não é, ali mesmo, animais são adestrados, plantas são cultivadas, homens e mulheres se educam e se elevam, eu dou-me ideia que ele tem o complexo, tem o construto de pessoa ali, não é? Quem se eleva-se enquanto pessoa, não é? E eu não consigo retirá-lo do diálogo que estabeleço com Paulo Ricard, do diálogo que estabeleço com a pedagogia do oprimido, onde, de facto, é a pessoa que está, não é? Aquele desafio, e até da forma como ele, em algum momento, deixou cair o conceito de conscientização, porque lhe pareceu que era um conceito demasiado instrumental até por parte dos próprios sujeitos. Ele desafia os sujeitos na sua ontologia, não na sua instrumentalidade, não é? Eu tenho a impressão que a pessoa está ali, mas, professor, é como lhe digo, é um gosto ouvi-lo, e se tiver algum texto que eu possa ler sobre isto, olha, lhe agradeço, porque eu sou um leitor, não só de Paulo Freire, quanto de quem entendo que leu Paulo Freire. Que eu tenho também um medo de ele estar a ser, o professor concorda comigo, de ele estar a ser utilizado para tudo e mais alguma coisa de uma forma inglória, de uma forma... Eu cruzei com ele em Campinas, veja bem, em 1994, no primeiro Congresso Ibero-Americano. Fizeram uma homenagem a Paulo Freire. Fiquei com essa, não é, imagem de uma figura fora do comum. Mas pronto, professor, não discuto o conceito de pessoa diretamente, não discuto, concordo consigo, mas discuto que o que está ali na minha leitura é a pessoa, como suporte da educação. E não tanto, digamos, só a parte mais, até a parte mais humanista, que infelizmente os sistemas educativos com tanta inclusão e tanta igualdade de oportunidades parece que neutralizaram, mas as pessoas continuam distintas, não é? Este direito à estética. E pronto, mas não, muito obrigado. Sei que não quero esgrimir consigo, porque não foi essa a minha ideia. A minha ideia é mesmo trazer a pessoa para o centro da nova história, de uma certa história da educação. Podermos dialogar com a antropologia, podermos dialogar com a ontologia e podermos desafiar esse conceito, e muito é a partir da história local e da história institucional. As instituições e os locais são os grandes construtores de pessoas, na minha ideia, não é? E pronto, é um pouco isto. Obrigado pela sua atenção. É absoluto, eu é que agradeço, porque o senhor vai estar me fazendo aprofundar um pouquinho, ou muito conhecimento, não tenho nada de conhecimento de Freire, né? Mas aprofundar um pouco o conhecimento que eu tenho dele, inclusive sobre essa questão, quero verificar isso. Muito obrigado. Obrigado. Tá. E só para completar o que o Peri trouxe para a gente, né, César, a gente já tentou enveredar por essa questão da maçonaria, mas os arquivos, essa ideia já apareceu para a gente tentou ver se tinha acesso a informações, a arquivos e tudo mais, e sobretudo esse período é um período da Primeira República e até um pouco anterior, né? É um período bastante difícil de ter acesso a esses dados, né? Era um período que era uma sociedade secreta, de certa forma,
né? Então, a gente já pensou nessa questão, abandonou pela dificuldade, mas está ali no horizonte, né? E até Eu vou até aproveitar já não temos mais inscritos e Não, passar para o César. Né, não, eu vou passar para você de novo. E até mesmo ele, com essa ideia que nós trabalhamos com a Universidade Popular de Piracicaba, nós partimos do começo com essa ideia de maçonaria, mas ao estudar, nós entendemos que o positivismo ali era muito mais forte, o diálogo com positivistas que faziam com maçons e não maçons era muito mais forte e talvez relevante naquele momento para estudar e entender determinadas questões. Agora, compreendo que você fala muito né, de um lugar de conhecimento na questão, principalmente com o Colégio Piracicabano, protestantes e educadores ali naquele momento. Mas o universo também ele se amplia, né, ao estudar o município, ele se amplia com outros personagens que também dialogavam e tinham também uma preponderância bastante forte. Mas é um estudo para se fazer e você está no grupo, o desafio é esse. Mas, viu, César? Mas já nesse período da história do movimento republicano, não é? Positivistas, liberais e maçons estavam juntos. Isso. E aí Prudente Moraes era positivista, Campos Salles era positivista, não é? João Alberto Salles era positivista, Angelo Pestana era positivista. Esse pessoal estava junto, né? Entende? Então, essa relação me parece que existe. Mas isso aqui é só uma provocação para a gente pensar. Ana, pronto. Queremos agradecer aí, então, a Ana, a Carolina, que está aí nos bastidores, mas trabalha bastante com a gente. O nosso grupo, né? E agradecer ao CNPq, que nos ajuda, né, dentro do nosso projeto, que é Universal, e nós estamos apenas começando 6 meses de trabalho. Fiquei surpreso e quero agradecer reiteradamente todos os professores, pesquisadores que estão participando. Eu até mesmo tinha dito para o professor Justino, olha, talvez umas 20 pessoas, mas chegamos a 65, pena que não tivemos oportunidade de todos falarem, né? Ou seja, uma coisa presencial talvez funcione um pouco melhor, mas eu estou muito contente. Eu acho que vai ser o primeiro, né? É o primeiro desses seminários, vamos tentar pensar. Nós tínhamos falado com o professor Justino, aliás, o professor Justino tinha nos falado, né? Sobre a ideia de pensarmos questões temáticas e começarmos a conversar um pouco mais, né? Eu acho que agora, com essa amplidão que o Tony dá agora para indo um pouco mais para 1940 em diante, a turma do Tony, a turma da Ana e outros que eu sei que estão pesquisando isso, que a gente precisa, então, agora começar a discutir um pouco mais, a congregar, a trocar os nossos achados, né? Agradecemos muito. Passo de novo a palavra para o Justino se despedir. Justino, muito obrigado de coração. Olha, muito obrigado, César. É um gosto enorme. Sabe que, para mim, eu não sei o que é que trago de gosto às pessoas, mas o que me dão a mim é um estímulo muito grande para continuar a ler, para continuar a amadurecer. Olhem, muito obrigado, bom trabalho, obrigado a todos, tá bom? É um gosto, obrigado. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos e todas. Aqueles que necessitam da declaração, né? A Carol colocou no chat o endereço eletrônico, é só escrever, mandar para a Carol com o nome completo, os dados, que a Carol já vai expedir, então. Agradeço a participação de todos, né? Pessoas que são muito caras para a gente. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Bruno, Ana. Obrigado a todos. Obrigada. Bom almoço obrigado. a todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau. Vou sair. Obrigado. Ok. Carol, você fica um pouquinho para a gente conversar um pouquinho? Tá, Carol? Não, você também, Ana, Tony, se estiver ainda aí. Não, só que dá um retorno.
Vai ter que Aí eu fazer o falei- almoço, hein? Eu falei, Carol, e ela sumiu. Ela foi a primeira que sumiu, vazou. Deu risada e sumiu. Ah, deixa eu mandar para ela aqui, hein? Ah, entrou outra vez aqui. O Tony saiu. Eu não... Tá gravando ainda, César. Então vamos desgravar, então?